Olá, vamos conversar um pouquinho sobre peelings, principalmente os peelings à base de ácido retinóico. Por definição, peeling vai ser a aplicação de uma substância química no rosto, no caso da harmonização orofacial, de forma a promover uma descamação da pele, favorecendo também o que a gente chama da normalização epidérmica, ou seja, trazendo melhorias para a camada epidérmica, né, uma das camadas mais superficiais da nossa pele e que necessita de cuidados quando a gente está pensando em rejuvenescimento, e também favorecendo a remodelação tecidual, né, através de melhorias na camada epidérmica, a gente promove também um estímulo para que o tecido conjuntivo ali papilar se modifique, se remodele, e há um estímulo de formação de colágeno nessa região. Então, quando a gente agride o epitélio, né, tem o objetivo de proporcionar melhorias de renovação nesse epitélio, mas também vai ter um benefício na região de derme, né? Principalmente a derme papilar, porque é a derme mais próxima do tecido epitelial. E isso favorece várias condições cutâneas. Então, existe essa relação entre a derme e a epiderme, né? Lembrando que a epiderme é o tecido epitelial estratificado, que tem a sua camada córnea na superfície, e a derme é um tecido conjuntivo denso, de outra origem, né, de celular e tecidual, mas que essas duas estruturas elas vão ser, então, favorecidas com a execução de peelings. Então, o tecido epitelial é um tecido que tem uma espessura pequena ao redor dos olhos, uma espessura maior na palma das mãos. É dividido em algumas camadas, como a camada mais interna, que é a basal, a camada espinhosa, a camada granulosa e a camada córnea, que é essa mais superficial. E geralmente esse tecido epitelial ele vai demorar em torno de 28 dias para renovar. Então, a proliferação aqui na camada basal faz com que essas células comecem a migrar em direção à superfície, produzindo queratina no seu interior, até que basicamente elas viram células sem tanta vitalidade com a camada de córnea composta basicamente de queratina. Lembrando que a gente tem na camada basal outras células, que são os melanócitos, células que são importantes para não serem agredidas através de peeling. E se a gente for falar uma aula maior sobre peeling, a gente fala um pouco mais sobre os melanócitos. Essa abordagem de hoje vai ser com um peeling bem interessante, que é o peeling de ácido retinóico, que pode ser associado ao ácido mandélico, já que o ácido mandélico ele não vai também promover agressões ao melanócito, como a gente vai ter a oportunidade de discutir quando a gente for falar em técnicas. Existem outras células também no tecido epitelial, como células de Langerhans, e que são células de defesa, e as células que podem dar um certo tipo de sensibilidade a essa pele, né? A principal indicação do peeling de ácido retinóico vai ser no sentido de promover rejuvenescimento, diminuindo a aparência das rugas finas. Ao promover uma proliferação, ao favorecer a, a formação de colágeno e a própria modificação epitelial nessa região superficial, a gente consegue diminuir essas rugas finas que trazem um prejuízo estético para o paciente. Então, nós vamos ter vários tipos de peelings com outras abordagens, mas a principal abordagem do peeling de ácido retinóico é esse rejuvenescimento facial. Então, quando a gente tem rugas finas, né, uma pessoa mais velha, isso ocorre porque acontece uma série de alterações nos tecidos epiteliais e dérmicos. Então, essas alterações na junção dermo-epidérmica faz com que haja uma menor transferência de nutrientes entre esses dois tecidos. Vai haver uma diminuição com a idade dessa renovação celular do epitélio e do conjuntivo. Há uma diminuição das fibras colágenas, das fibras elásticas e das glicosaminoglicanas no tecido conjuntivo, e pode acontecer também relacionado à idade, um acúmulo de elastina nessa junção dermoepidérmica, mas formando uma elastose.
né? Então, essas dobras na pele, que são as rugas, elas representam uma série de alterações histológicas que acontecem na pele do indivíduo. E os peelings de ácido retinóico, eles vão ser os peelings mais utilizados para a gente promover melhorias nessa região. De um modo geral, a gente vai evitar fazer peeling nas pessoas que tenham alergias ou inflamações na pele, mulheres grávidas, pacientes que apresentem algumas alterações cutâneas patológicas, pacientes com histórico de herpes na face. É interessante avaliar, principalmente nos peelings mais agressivos, se há a necessidade, né, se há indicação de usar antivirais preventivos para que você possa fazer o peeling sem desencadear uma crise, né, um surto de herpes. Também não deve ser feito em pacientes que estejam fazendo radioterapia, pessoas com alterações graves na cicatrização ou com câncer de pele, que tenham lesões autoimunes relacionadas à parte epitelial e que têm histórico de hiperpigmentação pós-inflamatória associada a peelings. Alguns peelings menos agressivos, como o ácido retinóico, eles podem até ajudar no tratamento aqui da hiperpigmentação pós-inflamatória, porque não são peelings agressivos, mas a gente tem que avaliar cuidadosamente cada tipo de pele do paciente para que a gente possa estabelecer a indicação correta sem que haja fatores, que possam gerar intercorrência. Então, de um modo geral, os peelings, eles vão desobstruir folículo pilosebáceo, eles podem promover uma agressão controlada, eles promovem uma esfoliação da pele, vão romper as ligações entre as células, diminuindo essa coesão, e aí é por isso que gera essa esfoliação. E alguns peelings mais agressivos geram queimaduras que acabam levando à regeneração da pele devido a essa queimadura. Os peelings de ácido retinóico, eles vão promover uma esfoliação na pele, não exatamente por um processo de agressão, mas por um processo de estímulo de metabolismo, estímulo de produção de substâncias dessas células. E aí faz com que o peeling de ácido retinóico seja o preferido por quem faz harmonização orofacial pelo índice muito baixo de intercorrências. Então, de todos os peelings que a gente tem, aí eu coloquei aqui o fenol como um peeling que hoje não é mais possível de ser feito, visto que há uma restrição aí pela vigilância sanitária. A gente tem vários tipos de peelings de ácidos que vão ter várias funções, eh, várias formas de atividades. Alguns dessas substâncias, elas não são peelings exatamente para promover a agressão e renovação celular, são peelings que vão ajudar na remoção de manchas do rosto, como o peeling de ácido ferúlico, é, peeling do ácido tilglicólico também, que pode tirar manchas associadas à hemosiderina. E a gente vai trabalhar com o ácido retinóico, como um peeling que pode estar associado ao ácido mandélico, né? O ácido mandélico vai ser usado para promover essa agressão em nível de superfície de epitélio e vai permitir a entrada do ácido retinóico nessa pele para que ele possa, então, exercer a sua ação, de estimular a formação de colágeno na região dérmica. Então, o que é exatamente um peeling de ácido retinóico? O produto ele é um derivado da vitamina A, ele tem uma ação na transcrição de proteínas, então ele é um estímulo, né, da síntese de produtos relacionados à matriz extracelular, como colágeno e elastina. Então, esse efeito é extremamente importante, ele tem uma atuação no tecido epitelial e no tecido dérmico, aumentando então a síntese de matriz extracelular dérmica e favorecendo a divisão celular no tecido epitelial, fazendo com que o epitélio ele tenha uma taxa de proliferação mais rápida e isso gera uma descamação maior, né, mais rápida. Então, ele também pode diminuir síntese de melanina, sendo um peeling interessante para uma área de melasma, por exemplo. E ele é considerado como um peeling de selamento, um peeling que você coloca, o paciente vai para casa, porque esse peeling ele precisa ser
deixado no local de em torno de 4 a 8 horas para que ele possa ter uma ação máxima. O ácido retinóico em si, ele tem um uso limitado por profissionais que têm uma permissão de prescrição. E por isso existem substâncias derivadas também da vitamina A, mas com outra modificação, com outra fórmula química, como retinol, retinal e o retinol palmitato, que eles podem então ser usados por esses profissionais que não têm a possibilidade de fazer as prescrições em relacionado ao ácido retinóico. Então, de recomendações do ácido retinóico é que ele é um fotossensibilizante. O paciente que estiver usando ácido retinóico, ele deve incrementar o uso do protetor solar. Não pode ser utilizado em pacientes grávidas e não pode ser também utilizado em pacientes que apresentem quadros de rosácea. Então, o ácido retinóico, a gente pede numa farmácia de manipulação, usando o ácido em torno de 10%. É um ácido que não tem relação com pH, mas ele é tempo dependente, ele é concentração dependente, ou seja, ele precisa ficar de 4 a 8 horas para agir, e essa concentração de 10% é uma concentração efetiva para que ele gere essas modificações no rosto do paciente. E é um peeling que não gera desconforto, tá? Porque é um peeling que não gera, então, agressão ou queimaduras. E a técnica de aplicação do ácido retinóico, ele segue essa sugestão. O paciente deve ter a pele higienizada, com remoção de toda a maquiagem, com remoção de suor, de protetor solar que ele usa. E nessa higienização, após essa higienização da pele com água micelar, que é o que a gente recomenda, nós vamos aplicar uma substância que é a ureia, a 20%, exatamente para ajudar a preparar a pele para receber os outros peelings. A ureia vai diminuir um pouco essa camada córnea. Ou a gente também pode fazer esse pré-peeling, esse passo que é chamado pré-peeling, aplicando ácido salicílico a 10%. O ácido salicílico a 10% ele vai ter um efeito muito pequeno, mas é lógico que a gente vai evitar fazer em pacientes que tenham alergia ao produto, né? O ácido acetil salicílico, que é o mais conhecido como o analgésico AS. Então, os pacientes que não têm alergia a esse produto, a gente pode usar o ácido salicílico a 10% por 3 a 5 minutos. E, embora não seja obrigatório remover o ácido salicílico, eu gosto de remover esse produto com água e aplicar, secar com papel, toalha. E aí a gente pode aplicar, então, o peeling de ácido mandélico por alguns minutos e depois a gente aplica uma camada do ácido retinóico e depois do ácido retinóico, a gente vai colocar, então, um filtro solar físico por cima do peeling e orientar o paciente a remover 4 a 8 horas depois, né, quando ele já estiver em casa, usando uma água abundante. Para a realização do peeling de ácido retinóico, a gente pode fazer um pré-peeling, com esse peeling, com o produto numa concentração bem mais baixa, para uso diário, em que o paciente vai ficar preparando a pele para receber esse produto mais numa concentração maior. E além do cuidado do pré-peeling, a gente deve orientar o paciente sobre o cuidado no pós-peeling imediato. Então, de preferência que o paciente use sabonete neutro, que ele use cremes de hidratação, né, e cremes que promovam também a reparação tecidual. E é extremamente importante que o paciente use protetor solar físico nesse período do peeling eh, agindo, né? Do período em que houve está havendo a descamação, porque essa pele recém exposta é uma pele que não tem tanta proteção quanto a pele que existia ali. Então, o período que até a pele se regenerar totalmente, a gente precisa orientar o paciente sobre a importância do protetor solar e a importância da gente entregar para o paciente esses cuidados pós-operatórios.
Então, aqui a gente tem uma sequência do uso do ácido mandélico e do ácido retinóico, aplicando a espuma de ureia a 20 ou 30%, aplicando o ácido salicílico a 10% por 5 minutos, removendo o ácido salicílico, o aspecto da pele, aplicando o ácido mandélico a 30% de 3 a 5 minutos. O ácido mandélico é um ácido que pode ser utilizado em qualquer tipo de fototipo, mas é um ácido que ele precisa ser neutralizado por bicarbonato de sódio. Então, o profissional ele tem que ter o bicarbonato de sódio em gel a 10% para aplicar nessa região, na região facial, logo após o tempo, né, do ácido mandélico. Uso bicarbonato de sódio então, em gel a 10% aplicando no local, e aí a gente vai aplicar por cima o ácido retinóico a 10% e vai pedir para o paciente remover, então, de após 4 a 8 horas. O ácido retinóico é um produto, né, que vale a pena a gente promover esse uso relativamente frequente, né? Ele pode ser utilizado, quando eu falo relativamente frequente, é porque ele pode ser utilizado no formato de peelings profissionais, mas ele também pode ser utilizado como cosméticos, numa concentração menor. Então, a frequência de uso do ácido retinóico vai favorecer vários aspectos estéticos em relação à face do indivíduo.